Olá, seja bem-vindo. Sou o pastor Ariston Júnior. Nós estamos aqui para falar sobre a unção do Espírito Santo. Viver um tempo de plenitude do Espírito Santo. Mas você comenta aí como está chegando a live para você, o som, se precisa de alguma melhoria, né? Vamos estar fazendo live todos os dias agora para falar sobre vários temas. E nós vamos estar falando sobre a unção do Espírito Santo. A unção quebra, julga, a unção liberta, a unção cura, a unção transforma. Mas eu quero pedir que você compartilhe essa live com seu amigo, com seu irmão, com seu familiar. Também dê um like. E também, se você tem pedido de oração, escreve seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar falando dessa unção sem limite. A unção de Deus, existem níveis de unção. Existem níveis de unção. Vamos dizer 7 níveis da unção do Espírito Santo. Nós não vamos falar hoje sobre os níveis da unção e como ela se manifesta na sua vida, mas eu quero falar que você pode receber uma unção sobrenatural nessa live e ser liberto, ser curado, ser transformado. É tanto que a unção do Espírito Santo que estava na vida de Paulo era tão forte que a Bíblia fala que levava os lenços e aventais de Paulo e as pessoas eram curadas e eram libertas. Estou aqui ajeitando a câmera para cá melhor. Então, só em levar os lenços e aventais de Paulo perto da pessoa enferma ou pessoa cativa, era liberto e a pessoa era curado. Então nós vamos estar falando dessa unção do Espírito Santo e nós vamos estar orando por transferência de unção para você receber dessa unção, para você ser impactado por essa unção. Então, eu volto a falar, compartilhe essa live, curta, dê um like para estar alcançando o maior número de pessoas. A Bíblia fala no livro de Êxodo 31, capítulo 31, do versículo 1 a 7, Deus fala assim, pega alguns homens que iam fazer utensílios, as roupas, os artesanatos do tabernáculo de Moisés. E a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito de sabedoria. Eles receberam a unção do Espírito Santo, receberam o poder do alto para trabalhar naquelas artes que eles iam fazer, tanto das roupas como o tecido do tabernáculo, coisas artesanais. Eles receberam o poder do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo te capacita a realizar coisas que você não seria capaz de fazer pelo seu próprio entendimento, pela sua própria inteligência. Então a unção leva você a outro patamar. A unção leva você para outro nível. A unção do Espírito Santo pega você, aquilo que você não consegue realizar, você começa a realizar a partir da unção do Espírito Santo. Eu gosto de uma ilustração que eu vi pela primeira vez do pastor Aloísio, lá da videira, lá da Goiânia. Ele fala de uma ilustração muito interessante. Ele fala assim que havia um mestre e o seu discípulo andando, e ele perguntou, como é que eu consigo a unção do Espírito Santo? Como é que que é unção? Ele perguntou o que é unção. E aí o mestre, o professor, o pastor estava falando assim, você está vendo aquele passarinho lá? E ele falou, estou vendo, aquilo não é unção. E aí eles continuaram andando, mas mestre, você não falou ainda, não respondeu o que é a unção. E ele falou assim, está vendo aquela vaca ali pastando, comendo capim? Aquilo não é unção. E ele, o jovem, aflito, querendo saber, e aí ele falou assim, e aí depois lá na frente falou, mestre, você ainda não respondeu o que é unção. Ele falou assim, quando você vê uma vaca em cima de uma árvore cantando igual passarinho, isso é unção. Que ele quis dizer, quando você vê algo sobrenatural na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, isso é a unção. O pastor Denis, avivalista, grande amigo, pastor que está Deus usando de uma forma tremenda lá de Santo André, até fala assim que você está precisando de avivamento, chame o pastor Denis. Eu falo que ele tem um pulmão de aço, prega forte. Um abraço, pastor. Então isso é a unção, e é isso que Deus tem falado no meu coração, que Ele vai liberar uma unção sobrenatural, Ele vai liberar uma unção que quebra jugo. Meu irmão, já vi experiência de pessoas sendo tocadas pela unção de Deus, quando o culto sendo realizado aqui,
Mas a unção estava tão forte no ambiente, na igreja, no local, que tocava nas pessoas que passavam lá na porta. Pessoas começaram a ser libertas lá na porta. Pessoas começaram a entrar na igreja já aceitando Jesus, sem ninguém estar fazendo apelo, porque a unção do Espírito Santo tocou nele, saiu das quatro paredes e foi até ele e tocou nele. Eu já vi as pessoas entrando na igreja sendo libertas na entrada antes de começar o culto. E pessoas sendo curadas antes de começar o culto por causa da unção do Espírito Santo. Lembra que eu falei, a unção trabalha em níveis. Existem níveis de unção, 7 níveis de unção, que eu vou estar falando em outra live. Hoje eu não vou falar dos 7 níveis da unção, mas eu quero falar que nós precisamos buscar essa unção, ter essa plenitude da unção do Espírito Santo. Nós precisamos buscar essa plenitude, porque a unção vai te levar aonde você não consegue chegar. A unção vai libertar áreas da sua vida que está presa em cativeiro. Quantas pessoas estão dentro da igreja, presas ainda em vícios de cigarro? Pessoas há 10, 15 anos, eu conheço pessoas que têm 20 anos de igreja, ainda não foi liberto do cigarro. Quantas pessoas ainda dentro da igreja presos na pornografia, às vezes até líderes presos na pornografia, presos em drogas, escondidamente ainda usa drogas, presos em tantos pecados, mas a unção quebra o jugo. Nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo, e a unção vai libertar, vai quebrar o jugo dessas pessoas, vai trazer libertação àquele que está cativo. Tanto que você que precisa de oração, escreve aí no comentário de um familiar que precisa dessa unção do Espírito Santo. Nós vamos estar orando para o seu familiar. Depois que acabar a live, eu vou ver os nomes, se tiver nomes, porque depois a live continua rodando no Facebook. Aqui está no Facebook. Depois eu vou pôr essa live no meu canal lá no YouTube, no meu canal no YouTube. Se inscreve lá, é Pastor Ariston Júnior. Se inscreve lá no meu canal. Então, eu vou estar orando por esse nome dos pedidos de oração, para Deus estar liberando essa unção sobrenatural. O que Deus falou no meu coração? Que nós vamos estar vivendo um tempo de novas unção de Deus. E viver um tempo de plenitude da unção de Deus. Eu lembro que eu conheci uma pessoa, uma pastora, que era muito usada na libertação. Era tão forte a unção de libertação na vida dessa pastora, que ela chegava na igreja, antes mesmo de começar o culto, antes mesmo de ela dar uma palavra, as pessoas começavam a ser libertas, e algumas pessoas que tinham até obra de feitiçaria começavam a pôr para fora, vomitar e ser liberta de opressão, de peso. Tem pessoas que sentem peso, tem pessoas que têm problema de insônia, e não é problema mental, não é problema emocional, às vezes é problema espiritual. Então nós temos falado que a unção quebra jugo, a unção transforma as pessoas, a unção liberta as pessoas. E nós aprendemos um princípio, eu vou falar o texto, depois você pesquisa em Números 11, no livro de Números na Bíblia, e no livro de Deuteronômio. Eu vou falar de 2 textos, no livro de Números capítulo 11 e no livro de Deuteronômio capítulo 34. A unção do Espírito Santo pode ser transferida. Aquele que recebe o poder de Deus, aquele que tem a unção de Deus, a unção é o poder de Deus na nossa vida. Nós podemos passar esse poder, nós podemos compartilhar esse poder para outras pessoas. Nós podemos compartilhar. Deixa eu só tirar aqui. Nós podemos compartilhar para outras pessoas. Tirar o som aqui, que vai chegando mensagem e as notificações. Então, quando nós recebemos esse poder, nós podemos compartilhar esse poder que nós recebemos. Por isso que quando Pedro estava entrando lá no templo, Formosa, já havia um aleijado, e aí Pedro falou assim: olhe para nós. O que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Pedro falou: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Ele tinha o poder de Deus, ele tinha um nome de Jesus que é acima de todo nome. Então, o que nós recebemos de Deus, o poder do Espírito Santo, aquilo que nós carregamos de Deus, a unção que está sobre nós, nós podemos transferir, nós podemos impartir, compartilhar essa unção, esse poder do Espírito Santo. E esses 2 textos que eu falei no livro de Números, capítulo 11,
Está aí a história do versículo 16 ao 25, conta a história de Moisés. Moisés estava cansado de carregar aquela multidão de gente lá, mais de quase 2 milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, e Deus falou: você vai dividir a carga, separa 70 homens, eu vou tirar o espírito que está em você, Moisés, e vou passar para eles. Deus falou: vou tirar de você, Moisés, o espírito que está em você e passar para eles. Isso é uma transferência, isso é uma impartição, isso é um compartilhamento. Eu vou tirar algo de você, passar para ele. Moisés não ficou sem isso. Depois nós vamos estar explicando em outra aula o que é essa impartição compartilhada. Estou falando por cima para você entender. E aí nesse outro texto que eu falei em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, a Bíblia fala que Moisés orou por Josué. Colocou a mão sobre a cabeça de Josué e orou. E a Bíblia diz que quando Moisés orou por Josué, a Bíblia diz que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Então houve uma impartição, houve um compartilhamento. O poder que estava sobre Moisés, quando ele colocou a mão sobre Josué e orou, diz a Bíblia que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Então tudo que você recebe do Espírito Santo, todo o poder que você recebe de Deus, toda graça, força, unção, autoridade que você recebe de Deus, você pode transferir, você pode compartilhar, você pode impartir para outras pessoas. E existe vários tipos de unção na Bíblia. A Bíblia fala que Sansão era um homem comum, mas quando vinha o Espírito de Deus sobre ele, ele tinha uma força sobrenatural. Tanto que a Bíblia fala que ele, com uma queixada de jumento, o inimigo pegou ele, tentou matar ele, e ele pegou uma queixada de jumento que estava no chão, e com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens que estavam armados. Não eram 1000 homens desarmados, eram soldados, não eram homens comuns, eram soldados treinados, que estavam com lança, que estavam com espada, que estavam com escudo, e ele só com uma queixada de jumento, mas ele estava com uma força sobrenatural, porque vinha o Espírito de Deus sobre ele e vinha uma força sobrenatural. A Bíblia fala que Salomão foi cheio de sabedoria porque ele pediu a Deus. Então a unção pode se manifestar com força física, pode essa unção liberar curas, liberar libertação, como eu falei no começo da live. As pessoas pegavam os lenços de Paulo e levavam para aquele que estava doente e aquele que estava cativo, e as pessoas eram curadas e eram libertas. A unção que estava naqueles lenços, Paulo orava, colocava a mão e orava, levava para as pessoas, e as pessoas eram curadas e eram libertas. E é interessante que no livro de Juízes, a Bíblia fala que Deus começa a levantar libertadores. Levantar libertadores para libertar o povo. Vinha o Espírito de Deus sobre os juízes, que era libertadores para libertar o povo. É isso que nós estamos precisando, que Deus libere de uma unção de libertação, no sentido de levantar libertadores, levantar pessoas para trazer libertação àqueles que estão cativos. Quantas pessoas mesmo dentro da igreja, quantas pessoas mesmo estando na igreja estão cativos de vício, do pecado, e precisa que a unção quebre esse jugo. Quantas pessoas, que Deus levante libertadores, que Deus levante libertadores, que Deus levante libertadores. Existem vários tipos de unção, eu notei até algumas aqui, mas eu nem vou falar sobre essas unções, mas eu quero falar assim, que a unção de Deus, ela traz renovo, ela traz alegria. A unção de Deus traz cura para a alma. A unção de Deus traz cura para o corpo. Então eu quero estar orando por você, para você receber dessa unção sobrenatural, para você receber dessa unção especial de Deus, para Deus visitar a sua vida de uma forma especial, e que você possa estar nos acompanhando. Nós vamos estar fazendo live aqui no Facebook todos os dias,
às vezes pela manhã, às vezes pela tarde. Ainda não vai dar para me marcar um horário fixo, mas nós vamos estar sempre presente aqui. Você pode estar acompanhando nossos vídeos, acompanhando nosso canal no YouTube. Se você quiser mandar uma mensagem, manda lá no Instagram, Pastor Ariston Oficial, manda lá uma mensagem lá no Instagram. Também se quiser nos seguir no TikTok, né, tem colocado os vídeos curtos, né, tem pessoas que não tem paciência de assistir um vídeo longo, os vídeos de 1 minuto, né, tem o TikTok, Pastor Ariston Oficial lá no TikTok, os vídeos curtos. Você que gosta de vídeos com pequenas mensagens, vai lá no nosso canal e você será abençoado. Então nesse desafio nós queremos fazer mais pela obra de Deus. Nós queremos fazer muito mais pela obra de Deus. Então o que nós precisamos que você esteja orando pelo nosso ministério. E também, se você quiser abençoar, ofertar, também pode. Deus lhe abençoe todo aquele que vai ser levantado por Deus para patrocinar a obra de Deus. Nós queremos investir em câmeras, tecnologia, gravar mais podcast no nosso canal. Queremos fazer muito mais, queremos alcançar o maior número de pessoas com essa mensagem que cura, liberta e transforma. Existe um aspecto da unção chamado uma unção de cura. E eu tenho visto isso acontecer no nosso ministério. Pessoas sendo curadas de uma forma sobrenatural. É interessante que lá na Argentina, quando eu estava numa igreja, esqueci o nome daquela cidade que eu estava na igreja do pastor Sérgio, e aí tinha uma fila de pessoas para receber a cura e muitas pessoas sendo curadas. Aí eu coloquei a mão sobre a cabeça de uma mulher, mas como no final tinha muita gente, eu já tinha orado por muita gente, eu falei assim, agora não dá para mim orar, porque às vezes que eu pergunto qual é a doença, quando começou. Isso faz parte daquele que quer ser usado em cura. Depois eu vou estar ensinando essa técnica, que é a entrevista, mas entrevista rápida, porque você está num ambiente de culto, não dá para demorar muito, pelo menos não gosto de demorar muito. E aí eu falei assim, no final vem todo mundo, e eu estava colocando a mão, só colocando a mão. Lembra que Moisés colocou a mão sobre Josué e orou, e Josué foi cheio do espírito de sabedoria. E aí eu já estava sentado, o culto tinha acabado, aí a pastora falou assim, pastor, na hora que você estava colocando a mão, e eu nem vi isso que aconteceu. Ela disse que na hora que eu coloquei a mão na cabeça de uma mulher lá, o sangue escorreu pelo nariz dela. Ela disse que eu pus assim, aí foi automático. Escorreu. E ela falou, mas o que foi isso? Eu falei, não sei que era especificamente, mas Deus liberou uma unção nela que quebrou um jugo. E parece que ela tinha uma enfermidade aqui, assim, tinha sempre dor constante. E foi assim, ela disse que na verdade eu nem vi isso acontecer. Eu fui colocando e fui sentar. Acabou o culto, estava lá sentado, e ela falou, na hora que eu coloquei, pela unção do Espírito Santo. A unção cura. Eu já vi muitas curas acontecendo, muitas libertações acontecendo, por causa da unção do Espírito Santo. Existem várias formas de ministrar essa unção. E é isso que eu quero fazer. Nós estamos com um projeto, quero até falar isso, eu quero fazer uma escola de cura. Aquele pouco conhecimento que eu tenho, não conheço tudo. Tem pastores que têm muito mais conhecimento do que eu, sim, tem pastores mais ungidos do que eu tenho, mas aquilo que Deus já me deu, aquilo que eu já conheço, poder compartilhar numa escola de cura. Comecei uma playlist lá no nosso canal sobre escola de cura, mas ainda temos muito mais para fazer. E você pode ajudar orando, semeando, pode ajudar compartilhando, divulgando nosso trabalho, divulgando os vídeos. Você pode ajudar o nosso ministério a alcançar o maior número, porque o nosso propósito é levar essa mensagem de cura, ver aquele que está doente no corpo e na alma ser curado, aquele que está enfermo. Esse é o nosso chamado e o nosso propósito, aquele que está doente ser curado no corpo e na alma. E eu quero estar orando por você agora. Se você tem alguma enfermidade, ou no corpo ou na alma, se você está sofrendo de depressão, de insônia, se você está sendo perturbado por Satanás, em nome de Jesus, você vai ser livre agora, por causa da unção do Espírito Santo. A unção liberta, a unção quebra jugo, e eu quero estar orando por você agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus,
Eu clamo para todos aqueles que estão assistindo o vídeo agora, aqueles que vão assistir depois, meu Pai. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar liberando uma unção que quebra jugo, uma unção que liberta, que cura, assim como o Senhor ungiu aqueles lenços de Paulo, e quando chegava perto de alguém enfermo, aquele que estava cativo e aquele que estava doente era curado e era liberto instantaneamente. Aconteça a mesma coisa, meu Pai, aquele que assistir esse vídeo possa ser impactado pela tua unção, possa ser impactado pelo poder do alto, em nome do Senhor Jesus, possa receber um batismo de fogo. Aquele que precisa receber línguas de fogo, receba línguas de fogo agora. Que a unção do Espírito Santo venha sobre você, sobre a planta dos pés, a cabeça, o poder do alto, o poder de Deus te toque agora. Te toca agora o poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, receba o poder do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus sopre aí na sua casa agora, aonde você estiver assistindo esse vídeo, que o poder do alto te toque agora, agora, agora. Receba em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba o poder do Espírito Santo agora. Receba a unção do Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima live.